Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você no Band News TV e na rádio Band News FM. E hoje eu convido você para uma conversa sobre o setor de turismo no Brasil, setor que foi um motor importante para o crescimento econômico em 2023. Segundo o indicador de atividades turísticas do IBGE, o setor cresceu 7,5% de janeiro a novembro. Quais são as previsões para 2024? Hoje eu recebo a professora e pesquisadora em turismo da USP, foi também da Embratur, Mariana Aldrighi. Vamos ao nosso top 3 de hoje. Top 1, os segmentos que mais crescem no turismo. Top 2, o potencial de expansão do turismo no Brasil. Top 3, como investir para viajar. E estou aqui do lado, então, da Mariana Aldrighi. Mari, bem-vinda e obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Juliana, pelo convite. Obrigada a todos aqui da Band News. Bom, vamos falar sobre o setor de turismo, que sofreu muito na pandemia, mas os números mostram uma recuperação forte quando a gente olha a média do PIB brasileiro. Isso vai continuar, Mariana? A gente acredita que sim, Ju. Eu estudo turismo há quase 30 anos e tive o prazer agora em 2023 de estar atuando diretamente na promoção internacional. E aí a gente acaba percebendo que o turismo brasileiro tem dinâmicas muito particulares. A eleição do presidente Lula se manifesta mais positivamente agora na alta temporada 23-24. Então, provavelmente, a gente vai ter novembro, dezembro e janeiro como melhores anos históricos do turismo. O que isso explica, né? Provavelmente as pessoas saem de um momento de ansiedade ou de tensão do que é que poderia ter acontecido na posse, ou mesmo empresários que conseguiram fazer melhor previsão deram mais seguranças para os seus funcionários no sentido de permitir férias, fazer com que as pessoas conseguissem planejar mais. O turismo brasileiro, ele teve os melhores anos em 2014 e depois em 2019. Muita gente acredita que 2014 foi por conta da Copa, mas não é só a Copa em si, foi toda a divulgação do país que aconteceu por conta da cobertura da Copa. Então, em qualquer gráfico que a gente olha, os meses de junho, julho e agosto de 2014 são imbatíveis. Porém, todos os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro dos outros anos vão crescendo, com exceção, claro, da pandemia. Mas é um setor que tem vínculo com estabilidade econômica. Então, se a gente estiver melhor economicamente, a gente tem um turismo mais pujante. E o turismo, a gente consegue ver aqui pelos dados, a gente vai trazer alguns dados aqui no telão, mostrando que o turismo cresce 7,5%, segundo esse indicador do IBGE, na média do Brasil, ali o laranja, mas outros estados, né, você tem ali uma variedade, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná crescendo acima da média nacional. Tem alguma explicação em termos de promoção, esses estados que recebem maior receita de turismo, eles promovem mais? Não sei afirmar se é só promoção, sem dúvida a promoção para a gente ser lembrado, mas a gente tem que lembrar que 2023 foi um ano de passagens aéreas muito caras. E com as passagens mais caras, as pessoas não tiram o turismo do orçamento doméstico, elas trocam o tipo de turismo. Então, se você olhar, Minas Gerais é o estado que lidera, porque é um estado fácil de se chegar, está próximo de estados com muitos moradores e que é possível fazer viagens de curta duração. E de carro? E de carro. Então, o turismo que mais traz significado econômico para o Brasil é o turismo feito de carro ou ônibus. O problema é que a gente não tem esses números claramente. Então, a gente mede principalmente o impacto do avião e, eventualmente, do ônibus quando as companhias compartilham esses dados com a gente. Mas é só olhar, por exemplo, para as notícias que a gente vê no final do ano da quantidade de trânsito nas estradas, da quantidade de pessoas nos destinos litorâneos. Ainda mais com o preço das passagens aéreas, que foi manchete de todos os jornais no ano de 2023, né? Exatamente. Aí não cabe no orçamento, né, Maria? E para viagens familiares, porque quando a gente fala de uma pessoa viajando sozinha ou um casal, que você às vezes consegue dividir as despesas, mas e quando é uma família com 5 ou 2 famílias viajando juntas? Então, a viagem de carro acaba tendo um componente mais barato, mas com produtos que, por conta da pandemia, também melhoraram muito. Então, tem muito mais hotéis voltados à família, tem muito mais
imóveis para aluguel, a gente tem uma promoção bastante consolidada de opções de turismo de aventura, de passeio ecológico, de gastronomia, disseminadas pelo país. Então eu já não preciso concentrar a atração de turismo só nas praias. Todos os estados hoje têm pelo menos 3 ou 4 destinos que atraem esse turista doméstico de curta duração. E a maior parte é turismo doméstico? Sim, Sim, 95% né? do turismo no Brasil, coisa, né? turismo doméstico. E a maior parte é lazer ou é para trabalho? Olha, é difícil fazer essa conta assim para o país inteiro. Eu diria para você que cidades que hoje conjugam a possibilidade de bons hotéis em áreas muito confortáveis, à frente da praia ou próximo de atrativo, equilibram. Então veja, Recife, Salvador, Fortaleza, o próprio Rio de Janeiro, você consegue combinar trabalho e lazer e para o dono do hotel vai fazer pouca diferença. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre são cidades que já dependem mais fortemente ou de um turismo cultural, mas principalmente do turismo de negócios. O que a gente percebe nas pontas do ano, então novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, lazer, e nos outros meses uma concentração de negócios, que é quem paga mais. Então, o ideal para o Brasil é fazer o equilíbrio dos dois. É ter lazer, de preferência nos finais de semana e nas baixas temporadas, e negócios equilibrando essa combinação. A gente, quando fala em turismo, falei aqui de passagens aéreas, né, que você está acompanhando aqui a nossa conversa. Mari falou de hotelaria, mas o setor de turismo engloba 500 segmentos, né, segundo um levantamento que você acompanha, que você criou. Conta pra gente quais são ali os mais relevantes. A gente tem uma dificuldade metodológica no Brasil. Toda vez que sai, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, não aparece turismo, né? E aí a gente tem serviços para as famílias, mas nem todo serviço para a família é turismo. E a nossa tentativa com essa pesquisa foi tentar olhar município a município que setores estavam impactados. A gente chegou a esse número grande de 571 setores da economia, mas é claro, 22 são os diretamente impactados, que geram empregos de turismo. Todos os outros são aqueles onde o dinheiro do turista de alguma forma chega. Então, qual que é a grande conclusão? Se eu tiver uma economia estabilizada e eu puder atrair turistas a negócios, a lazer, para estudar, para, enfim, comprar, só para visitar um restaurante, eu vou ter dinheiro novo na economia circulando em diferentes atividades. Cada cidade vai ter uma dinâmica. O que é prudente de se pensar? Quanto mais simplificada a economia de um lugar, provavelmente mais dependente dessa entrada de dinheiro externo. É aí que a gente vê o efeito ruim da pandemia. O turismo precisa estar colocado sempre como complementar a alguma atividade maior daquela cidade. Então vamos pensar uma cidade que tem uma indústria pujante. Eu tenho que ter bons hotéis, eu tenho que ter serviço de táxi ou de Uber, é bom que tenha onde essa pessoa gastar e passear. E se a cidade não é uma cidade industrial, mas é uma cidade voltada, por exemplo, para as belezas naturais ou para alguma questão cultural, que haja também incentivo a uma produção intelectual, que a gente possa qualificar essas pessoas para que elas não fiquem dependentes só dos empregos de turismo, porque a gente sabe que eles são mal remunerados. Então, a ideia é que o turismo seja sempre complementar a toda a economia da cidade. E a gente tem uma máxima, né, que a gente fala muito no Brasil, que com tanta riqueza natural, cultural, como é que o Brasil não vive só disso, mas não tem um turismo mais pujante? Você falou que é 95% de turismo doméstico, só 5% de turismo internacional, né? Inclusive, a gente vai destacar um gráfico que está no site da Embratur, né, que a Mariana orientou aqui para a gente poder acompanhar a chegada de turistas ao Brasil. A gente vê que não voltou aos patamares do pré-pandemia, né? Queria que você analisasse para a gente onde é que está o turista internacional, por que eles não vêm para cá? Não, os turistas internacionais vêm. Eu acho que o que acontece é que a gente usa exemplos muito fortes para comparar com o Brasil. Por exemplo, eu já vi gente falar que o Uruguai recebe mais turistas que o Brasil. Então, veja, olha o tamanho do Uruguai e olha o tamanho do vizinho do Uruguai, que é o Brasil. Então, a culpa do Uruguai receber mais turistas que o Brasil é nossa mesmo. A gente é que manda mais turistas para lá e mesmo que o Uruguai inteiro venha para cá, não vai ser suficiente para atender a nossa demanda. Problema estrutural, distância. Então, a gente está longe dos grandes centros emissores. Longe no sentido de
custo da passagem aérea e também da restrita oferta desses voos. Todo mundo discute, ao longo do ano discutiu-se não só os preços das passagens aéreas, mas a gente discutiu também como é difícil atrair novas companhias. A burocracia jurídica, o imbróglio estrutural do país para ter competitividade faz com que outros países sejam mais interessantes. Então, num cenário em que poucos aviões estão disponíveis, em que as companhias estão elegendo com cuidado para onde ir, não vai ser para o Brasil que elas virão. Segundo, a gente não se comunica de forma convidativa como faz países como a Colômbia, o Peru e o Chile, que estão aqui do lado, e que se posicionam mais consistentemente. A mensagem que o Brasil passa ao longo dos últimos 10 anos, ela mudou muito. E aí, lembrar que para uma viagem internacional de 12, 14 horas, de 7 dias, não é o dinheiro do final de semana. É uma viagem muito planejada. E esse planejamento não vem da consulta dos sites de turismo, vem das notícias que circularam na mídia tradicional. Que notícias o Brasil divulgou ao longo dos últimos 5 anos? Que era um país que estava com uma mudança de relação com a questão ambiental, que era preconceituoso em relação às comunidades LGBTQIA+, muitas vezes com notícias de violência. A gente ainda vê que a notícia de violência ela reverbera demais nas mídias sociais. Inclusive agora com a crise de segurança no Equador, toda a América Latina, né, começa também a ser vista como um potencial, né, de instabilidade. Né? E para um país como os Estados Unidos ou mesmo o Reino Unido emitir um alerta de segurança, ele pode emitir um alerta de segurança para o Rio ou para São Paulo, que o turista internacional vai ler para o país inteiro. Ele não vai ler que há lugares com situações distintas. Então, trabalhar esta modificação não é só uma tarefa do marketing, é uma tarefa de comunicar o país. Eu, pessoalmente, acredito que a gente comunicou muito melhor ao longo desse ano, porque atração de investimento, compromisso com a questão ambiental, mesmo o fato de você ter a resposta aos movimentos antidemocráticos, isso leva as notícias a circularem mais e, naturalmente, aos turistas a se interessarem. Tem um desafio que eu acho muito importante a gente colocar, que é o seguinte: o brasileiro que mora fora e o brasileiro que está fora do país fala muito mal do Brasil. Ele desestimula a visita e é algo que a gente não conseguiu ainda entender a raiz desse problema. Em estrangeiros que vêm ao Brasil, porque têm conhecidos aqui, sempre saem muito encantados e dizem: se eu ouvisse os meus amigos, eu não teria vindo. Porque eles disseram para não ir para São Paulo, para não ir para o Rio, para não ir para Salvador. Mas eu quis vir mesmo assim e eu estou encantado. Então, tem eu não sei o nome que eu posso dar para isso, mas tem um cuidado excessivo do brasileiro que não quer expor o seu amigo estrangeiro ao que é cotidiano e ao que é interessante e é acolhedor. O Brasil tem provavelmente a população mais interessante do mundo para receber turistas e a que melhor acolhe. E a gente ainda não trabalhou isso em todos os níveis de promoção que poderia trazer resultados financeiros. Mari, você teve a oportunidade de estar dentro da Embratur no primeiro ano do governo Lula. O que o governo fez em relação ao turismo? O que a gente pode esperar também nos próximos anos? Que tipo de políticas específicas para o setor do turismo são capazes ali de serem entregues? Eu acredito que quando o turismo tem status de ministério, já é uma manifestação da compreensão da importância. Quando você coloca ministros que tenham competência, como é o caso do atual ministro, como é o caso do Marcelo Freixo na Embratur, é muito diferente de pessoas que estavam ali só por aliança política ou mesmo para parecer uma piada. Então, a gente viveu um momento de muita desvalorização do próprio turismo. E, para além da questão política, anexar as leituras econômicas e sociais ao turismo é mais importante do que só a lógica do potencial, ou um país tão bonito, um país tão colorido. A gente tem que olhar para a capacidade de gerar empregos, para a rapidez com que o investimento possa ser feito com dinheiro local ou internacional e ele retornar para esse investidor e com que também qualidade você
transforma esses empregos em melhorias sociais. Então, construir um hotel, obviamente, é muito interessante, mas a gente tem que lembrar dos danos ambientais. Trazer um aeroporto também é muito interessante, mas eu tenho que ver se ele é viável economicamente a médio prazo. Uma discussão que está agora, se é a questão de ter mais trens ou não no Brasil. Então, em que momento isso vai compensar todo o investimento e vai jogar mais gente circulando e distribuindo dinheiro? Eu entendo pessoas, políticas e técnicas que possam qualificar essa discussão, que possam colocar no mesmo nível que a gente tem das discussões da inovação tecnológica, da inovação do agro, da importância de atividades sustentáveis e passíveis de serem expandidas sem danos, a gente melhora o turismo. A discussão colorida, né, que todo mundo tem que vir conhecer, passar um tempo aqui, ela é fútil, ela é pequena e ela não dá a um parlamentar, por exemplo, o interesse de debater. Então, a gente tem que mudar de fato e eu acredito que essa gestão pode tentar começar a falar isso. Outros países estão anos-luz na nossa frente e é por isso que vai ser muito difícil para o Brasil trazer números muito grandes num curto espaço de tempo. Você falando aí da importância de estar o pensamento do desenvolvimento do turismo atrelado ao econômico e com a agenda verde, né, que é a prioridade do Ministério da Fazenda agora em 2024, tem tudo a ver também a gente imaginar o potencial de turismo ecológico, imagina a Amazônia, né, nem se fala. E o que a gente vê é que você tem um sentimento de estar desperdiçando, né, essas oportunidades do Brasil. Você acha que existe um potencial do turismo ser mais representativo no PIB brasileiro? Eu vi que os números mostram em torno de 7% do PIB, mais ou menos, né? Isso é pouco, é muito em relação a outros países? Veja, aí depende de como a gente quer encarar. O político do turismo vai querer que o turismo chegue a 10, 12% do PIB, mas quanto mais desenvolvido o país, menos percentual ele é. Não é que ele é irrelevante, mas a Itália, por exemplo, vai ter cerca de 6, os Estados Unidos vão ter 4, Reino Unido cerca de 6, e aí você vai para Filipinas e Tailândia, 20, 30%. Então, o que é você ter uma grande relevância do turismo no PIB? É que o país tem baixa produtividade e salários baixos, portanto, uma economia mais fraca. Depender exclusivamente do turismo, muito fortemente do turismo, é muito inseguro para todo mundo por conta, claro, das variações sazonais e de qualquer flutuação econômica mais firme. O que a gente corta vai ser viagem, a gente corta os extremos ou os excessos. Então, ter condição de garantir que o turismo seja um complemento para todas as outras atividades e que os salários médios pagos, tanto nessa atividade quanto em outra, permitam esses gastos, faz com que a economia gire. Então, veja, o Canadá, por exemplo, é um país que não consegue crescer mais em turismo porque todos os canadenses têm condição hoje de fazer turismo. Então, não tem mais quem possa fazer turismo doméstico e aí agora eles trabalham para uma atração de turismo internacional. Nos Estados Unidos, muito menos de 10% dos cidadãos têm passaporte, ou seja, uma pujança de turismo doméstico que eles simplesmente não veem necessidade de viajar. O brasileiro não, é uma questão cultural, a gente tem como meta fazer viagens internacionais, nós nunca teremos uma equivalência entre quantos brasileiros vão sair e quantos estrangeiros vão entrar, porque o termômetro do nosso sucesso é mais brasileiros viajando para fora. Vai demorar muito para isso mudar. Entretanto, se eu quero de fato que turismo tenha relevância, eu vou ter que qualificar a possibilidade do investimento e melhorar os salários. Os salários hoje de quem trabalha em turismo ainda é muito baixo, então são empregos de entrada, que depois o jovem vai fazer uma faculdade, enfim, vai buscar outros caminhos e aí a gente vai preservar essa produtividade baixa. Porque você acaba perdendo, né, a mão de obra, né, indo para outros segmentos, né? A gente vê também, como você deu o exemplo do Chile, né, que próximo da gente. Que outros lugares, Mariana, você consegue pensar em paralelo de lugares que não têm o potencial turístico que o Brasil tem
e ainda assim consegue atrair muita gente. Um exemplo que eu sempre ouço, não sei se é verdade, Paris, por exemplo, né? Mas enfim, não comparando, né? Mas a gente tem muita beleza, né? O que eles fazem de diferente? Você falou um pouco de notícias e tal, mas tem algum tipo de trabalho específico que essas regiões, que às vezes nem tem nada tão especial, Eu vou né? te dar um exemplo de uma viagem que eu acabei de fazer e que me marcou pelo aprendizado. Eu fui participar de um evento em Ruanda. E Ruanda é um país muito pequeno, no meio da África, que foi alvo de um genocídio e que é o lugar onde tem a história da preservação dos gorilas. E a Dian Fossey cria, então, né, cria-se a partir da morte dela a Fundação Dian Fossey para a Preservação dos Gorilas. E a gestão pós-genocídio foi de que Ruanda ia ser o modelo de conservação animal. Como eles construíram esse modelo? Eles olharam para todas as possibilidades e pegaram toda a verba do turismo e foram patrocinar um time de futebol inglês. Aí você pensa, qual é a relação de gorila com futebol inglês? Né? O fato é que o passeio para visitar os gorilas é muito caro e a audiência dessa torcida, desse time que é o Arsenal, é uma audiência que tem esse dinheiro. Então, eles qualificaram a promoção canalizando para uma mass media muito qualificada. Então, hoje, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha como os principais mercados de turistas classe A e AB que podem pagar para o produto que Ruanda quis posicionar. E Ruanda se coloca hoje como o país mais sustentável e mais interessante da África. A gente não tem como garantir. Você teria que visitar todos os países da África. Mas tem uma estratégia, né, para isso, é muito né? bem pensado. É um país pequenininho, não dá para comparar com o Brasil. Mas a gente tem o Quênia liberando vistos, Tanzânia qualificando a demanda, África do Sul muito bem pensada na promoção regional. Então, antes, eu diria, da gente se moldar dos modelos europeus, eu olharia para os países que têm situação socioeconômica como as nossas, para ver como é que eles superaram os desafios e se posicionaram em mercados tão competitivos. E olha, a gente sempre traz uma dica de investimento. Eu vou trazer agora para você uma dica de investimento para você que quer viajar. Vamos ver. Oi, Juliana, tudo bem? Olha só, muitos dos nossos gastos, eles já são meio que conhecidos. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai ter essa despesa lá na frente. Por exemplo, férias. A gente já sabe que por volta do final do ano ou no meio do ano, os filhos vão sair em férias e a gente vai precisar viajar. Ou mesmo você vai sair em férias e vai viajar. Então, sabendo que você tem essa despesa certa, o ideal sempre é o quê? Se planejar. Quem se planeja paga mais barato. Por exemplo, normalmente o comum é o quê? Você chegar, passar por uma agência de turismo ou quando está passeando no shopping ou na rua e você vê aquele pacote e diz, puxa, vou sair de férias no mês que vem. E aí você vê, puxa, vou dividir esse pacote de R$ 5.000, por exemplo, em 10 de 500. Ah, cabe no bolso. Mas olha só, se você fizesse o planejamento, ou seja, sabendo que você vai tirar férias no ano que vem, e você começasse a poupar agora, ou seja, em vez de gastar 500 por mês em 10 vezes, você poderia, por exemplo, começar a poupar agora, um ano antes, R$ 455. Em 12 meses, isso vai subir 10% e vai dar praticamente a mesma parcela que você pagaria. Então você vai ganhar um desconto, você vai pagar menos se você se planejar um ano antes e ganhar com a taxa de juros até lá. Outra dica que é sempre válida também é a questão do câmbio. Muitas vezes a gente vai viajar para fora, para o exterior, e a gente não se planeja, ou seja, não compra o câmbio com antecedência, não compra a moeda com antecedência. Hoje em dia está muito fácil comprar moeda, depositar nos cartões digitais. Então você pode ir todo mês depositando um pedaço da viagem no cartão digital. Assim você evita aqueles saltos no câmbio, aqueles saltos no dólar e aí passar por um aperto, ou seja, ter uma despesa maior do que a desejada. Eu acho que essas duas dicas são as principais aí para a gente ter. O planejamento sempre é a coisa mais importante em qualquer uma das nossas despesas. Ô, Mário, eu queria também saber se você tem uma dica de investimento aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador.
Olha, a minha principal dica é que você tenha o hábito de monitorar preços de viagem e não se deixe levar pela emoção do momento. O que acontece aqui no Brasil? As pessoas compram a passagem e esquecem que todas as outras experiências terão que ser pagas depois. Então, se organiza pelo menos para ter ou a poupança, como o nosso especialista disse, o investimento prévio, ou pelo menos a ideia de qual é o valor total que você gastaria para escolher e comparar os destinos, para não ter que chegar e optar por um hotel mais simples, ou pular uma refeição, ou não fazer o passeio que você queria. Lavar prato. Então, exato, se organiza para poder gastar da melhor forma e ter a melhor experiência, mesmo que seja uma viagem aqui perto. Às vezes, ir para um hotel bem legal a 200 quilômetros de onde você mora, vale mais a pena do que um perrengue imenso só para dizer que você trocou de país. Então, valoriza a experiência para você. E essa questão do dólar também, todo mundo sempre pergunta, se vai juntando dólar e tal, dá para ir aos pouquinhos fazendo isso, né? Olha, ao longo dos últimos 2 anos, a variação final do dólar foi relativamente pouca. Então, eu gosto dessa dica, porque além de tudo, se você já compra a moeda, você já não vai gastar com outra coisa. Você já deixa ela verdade, na sua isso, caixinha do sonho da viagem. Mas, eventualmente, fazer uma aplicação voltada a isso, os bancos estão oferecendo. Então, sim, planejamento muito melhor do que a decisão em cima da hora, porque a gente viu, quando você se deixa convencer por promoções de última hora, você pode se desapontar, né? A gente viu situações muito difíceis de comprar a passagem muito barata e descobrir que a passagem não Pois existe. a gente está perto do final, não queria deixar de falar sobre a questão da 123 milhas, que ficou como um trauma, né, para muita gente. Isso foi um caso específico ou que tipo de lição ou preocupação as pessoas podem ter depois dessa questão? Como eu disse lá no começo, estou há 30 anos em turismo, então não foi para mim um caso específico, mas acho que para esta geração que está muito digitalizada foi um susto muito grande. E o que aconteceu? Uma ideia de dar um passo maior que a perna, né? Uma empresa que não conseguiu dar conta da proposta de inteligência aplicada, que era pesquisar muito e conseguir os melhores negócios. Eu diria para você, turismo é muito regulado. E a concorrência ela é muito feroz porque todo mundo quer o passageiro. Então, não existem preços tão diferentes. Se a média do preço é 3 e você achou por 1, desconfia. Isso não pode estar certo. Claro que vai haver 10, 12% de diferença, mas mais do que isso, é possivelmente alguma possibilidade de fraude. Então, a nossa grande recomendação é tenha um agente de viagem confiável, consulte, vai lendo e comparando os preços, mas não se deixa levar por uma decisão de última hora, porque ela pode frustrar um sonho muito grande e ela pode acabar com as suas reservas daquela viagem. O que você gostaria de ver no turismo daqui a 10 anos, vai? Eu queria muito que a gente tivesse, talvez, o Brasil como o destino favorito de uma galera internacional que tivesse colocado, como a gente colocou por muito tempo, eu quero ir para a Disney em algum momento, eu quero ir para Nova York. Eu queria muito que quem está hoje com 8, 10 anos de idade, daqui 10 anos dissesse que a viagem dos sonhos é vir para o Brasil. É possível? Com certeza. Se a gente trabalhar bem, sim. Mariana Aldrich, obrigada pela entrevista, um prazer conversar com você. Eu é que agradeço, Ju, obrigada pela gentileza. Obrigada a você que está sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na próxima semana. Tchau.